Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar com você a nossa próxima aula da EBD Online falando sobre escatologia. E me foi dada a missão de conversar um pouquinho com você sobre pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Quais são as suas bases? Quais os versículos que defendem esse conceito, essa visão escatológica? Antes de falar um pouquinho sobre o pós-milenismo, eu queria dizer para você que o pós-milenismo ele faz parte de três visões escatológicas que existem hoje, nos dias de hoje. Existe o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Eu não vou entrar em detalhes no pré e nem no amilenismo, porque eu acredito que em algum momento na EBD nós vamos conversar um pouco mais profundamente sobre eles. Mas o importante é dizer que são três visões diferentes, três caminhos diferentes que vão dar no mesmo destino final. Imagina como se você estivesse lá na igreja de Irajá e quisesse ir para a praia da Barra da Tijuca. Hoje, você tem três caminhos que te levam até a praia da Barra da Tijuca, saindo de Irajá. Você pode ir pela linha amarela, você pode ir por Madureira e você pode ir pela Transolímpica, pela Avenida Brasil. Assim são as visões escatológicas do pré-milenismo, do amilenismo e do pós-milenismo. Todas elas te levam de maneira diferente num destino final, no encontro de Jesus com a sua noiva, no resgate de Jesus com a sua igreja, no reinado de Jesus. Agora, falando sobre o pós-milenismo, qual é a base, qual é o conceito do pós-milenismo? O pós-milenismo tem como conceito um tempo de paz na Terra. O pós-milenismo defende que haverá um tempo onde a paz reinará sobre a Terra. Imagina um tempo onde não haverá mais violência, um tempo onde não haverá corrupção, um tempo onde os governos entrarão em acordo, não haverá mais guerra. Mas talvez você que tenha já uma visão escatológica definida, esteja se perguntando assim, mas Anderson, como isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? Vai acontecer porque o pós-milenismo acredita na propagação do Evangelho. O tempo de paz vai se dar por conta da propagação do Evangelho no mundo. O pós-milenismo diz que a igreja vai ser uma igreja forte, que vai avançar e vai pregar o Evangelho para toda criatura. Agora, independente da sua visão escatológica, eu queria te convidar a mergulhar comigo nessa história, mergulhar comigo no pós-milenismo. Para e pense, seria maravilhoso esse tempo de paz na Terra, não seria? Imagina você poder sair para ir para a igreja sem se preocupar de ser assaltado. Imagina você fazer um negócio com alguém sem se preocupar de que vai levar uma volta ou que vai ser enganado, porque todas as pessoas, toda a humanidade abriu o coração para o Evangelho. Agora, você também talvez esteja se perguntando, Anderson, em que base bíblica que os pós-milenistas acreditam nesse tempo de paz na Terra? Através do crescimento, do avanço da igreja, através da propagação do Evangelho. Eu quero compartilhar alguns textos que são defendidos pelos pós-milenistas a respeito disso. O primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde Jesus diz assim, olha, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para o pós-milenista, Jesus só volta quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Por isso, esse tempo de paz na Terra. Por isso, esse tempo de paz, de prosperidade, de alegria, de reino de Deus na face da Terra. Porque para os pós-milenistas, Jesus só volta quando todo mundo for evangelizado, quando todo mundo já tiver ouvido da palavra de Deus. Existem outros versículos que também defendem esse conceito, defendem essa tese. Um outro deles está lá em Romanos 14, 11, que diz assim,
porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Imagina, se todo joelho vai se dobrar, se toda língua vai confessar que Jesus, que Deus, que Ele é o Senhor, isso significa que toda a humanidade foi evangelizada, toda a humanidade abriu o coração para o Evangelho. Isso é o conceito dos pós-milenistas. Agora, existem algumas bases, existem algumas características fortes que são defendidas e são elevadas como relevantes por eles, pelos pós-milenistas. A primeira delas é a natureza do reino. Falamos aí da divulgação do Evangelho, que é uma dessas características. Agora falamos também sobre a natureza do reino. Para os pós-milenistas, o reino de Deus é algo terreno, é algo que vai acontecer agora, que já vem acontecendo nos dias de hoje. Não é algo futuro, não é algo de amanhã. E eles também o utilizam como base bíblica para defender um reino que não é algo que ainda está por vir, mas é algo que já está acontecendo, um reino de Deus terreno, presente, atual, gradativo, um reino de Deus processual. Eles utilizam como base bíblica Mateus capítulo 13, quando fala sobre a parábola do fermento. Já parou para pensar na parábola do fermento? E diz assim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 33: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Os pré-milenistas e o amilenista, ele tem uma visão diferente sobre esse texto, mas os pós-milenistas defendem que esse texto está revelando exatamente a propagação total do Evangelho. Está declarando que assim como o fermento ele permeia toda a massa quando misturada numa grande quantidade de massa, assim será a propagação do Evangelho no mundo. Por isso, assim, pensando nesse jeito, pensando nessa linha, fica um pouco mais fácil de crer que haverá um tempo de paz na Terra. Um outro ponto, uma outra característica é com relação à natureza do milênio. Para os pós-milenistas, o milênio não é algo literal. Não se trata necessariamente de 1000 anos, como relata lá em Apocalipse capítulo 20. Os pós-milenistas, eles nem utilizam muito o Apocalipse capítulo 20 como base. Eles utilizam outros versículos bíblicos como base, porque para eles os 1000 anos não são 1000 anos literalmente falando. Se trata de uma alegoria. Lembra na última aula, quando nós aprendemos sobre análise de textos bíblicos, análise literal e análise alegórico? Nesse caso, para os pós-milenistas, o tempo de paz significa um período de paz, um período que não foi definido, um período que ainda não é certo, mas um período que já está acontecendo, que já está começando a acontecer por conta do avanço do Evangelho, por conta do avanço da igreja. Bom, eu queria finalizar essa simples aula que eu pude dar algumas pinceladas com vocês de alguns conceitos, na verdade, compartilhando com vocês um aspecto positivo e um aspecto negativo do pós-milenismo. O aspecto positivo é, por conta de se tratar de um tempo de paz na Terra, onde será dado por conta do Evangelho que foi pregado a toda nação, a toda criatura, isso significa um incentivo ao cristão no mundo para cumprir o seu papel, na grande comissão. Por quê? Porque se o Evangelho será pregado a toda criatura, por todo mundo, o Evangelho é pregado por nós. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o pós-milenista acredita que ele é o grande instrumento dessa propagação do Evangelho. Isso é um aspecto positivo, porque incentiva o cristão a cumprir o seu papel na grande comissão, no pregar o Evangelho. Agora, um aspecto negativo,
um aspecto para se pensar, para se refletir, é com relação ao otimismo do pós-milenistas em relação à conversão de toda a humanidade, com relação a esse evangelho propagado que diz que 99% das pessoas serão convertidas ou terão uma abertura em seu coração, em suas vidas, para a paz que o evangelho transmite. Na verdade, existem alguns teólogos que refletem muito sobre isso, principalmente porque, se você parar para pensar que hoje nós somos cerca de 7 bilhões, não sei ao certo, de seres humanos na face da Terra, onde pesquisas dizem que menos da metade dessa população se considera cristão, nós estamos falando aí de cerca de 4 bilhões e meio de pessoas que ainda precisam ser evangelizadas, precisam ser semeadas, o evangelho precisa ser semeado, o evangelho em seu coração, e elas precisam se converter. E baseado nisso, Jesus demoraria muito para voltar. Um outro ponto que serve de reflexão é que os pós-milenistas em alguns momentos não utilizam de um contexto bíblico onde se fala de dias maus, de tempos tenebrosos, de dias ruins, de tragédias e de pontos negativos. Então é isso. Esse é o ponto positivo, esse é o ponto negativo. Essa é a base que acredita o pós-milenista num tempo de paz. O que eu digo para você é, independente de qual seja o final, se vai ser pré-milenista, se vai ser amilenista ou se vai ser pós-milenista, uma certeza nós podemos ter: Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E é nisso que nós temos que ter a nossa esperança. É nisso que nós precisamos confiar, que aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o leão da tribo de Judá, vai voltar para buscar a sua noiva. E nós precisamos estar prontos para isso. Que Deus te abençoe, que a aula de domingo seja uma aula abençoada para todos nós. Fica na paz e muito obrigado pelo teu tempo aqui comigo. Deus abençoe.